Gênero e transgeneridades na saúde e no SUS, Antropologia e Saúde. A sexualidade humana é constituída por diversos fatores relacionados às questões biológicas, psicológicas, sociais e culturais. E hoje vamos focar em tópicos importantes para gênero e transgeneridades na saúde e no SUS. Afinal de contas, a inclusão e o atendimento integral e universal são a base da equidade no atendimento de saúde dentro do SUS. Dentro desse eixo temático, você sabe as diferenças existentes entre as subdivisões da identidade de gênero? A identidade de gênero independe do sexo biológico e é caracterizada como a percepção que a pessoa possui de si mesma. Suas subdivisões são: cisgênero, a pessoa se identifica com o gênero que nasceu. Transgênero, não se identifica com comportamentos convencionais do gênero e seu nascimento. Intersexual, características de ambos os sexos. Travestis, nascem com sexo masculino e têm identidade de gênero feminina. Agora, vamos ao ponto principal de nosso trabalho, a transgeneridade, que pode ser definida como sentimento intenso de não pertencimento ao sexo anatômico. A população transgênero, entretanto, sofre preconceito e discriminação por causa da sua identidade de gênero, enfrentando humilhação nos diversos espaços sociais. Isso é consequência da falta de instrução em como acolher essa minoria social de maneira humanizada. Na sua jornada profissional, você teve alguma formação específica para atendimento e inclusão à população transgênero? Você se sente qualificado para esse atendimento acolhedor? As situações de violência dentro da atenção básica são uma queixa frequente dos trans, que são ridicularizados na busca de acesso à saúde, até mesmo pela escolha do nome de tratamento. O desrespeito ao nome social é uma violência institucionalizada que fere os direitos morais de uma população frequentemente oprimida. Não é à toa que os transtornos mentais são as principais doenças relacionadas aos trans. Para enfrentar essa problemática, a humanização é a peça-chave, aliada à qualificação dos profissionais de saúde, que devem promover a medicina humanizada com equidade e integralidade. Para elucidar o exposto, acreditamos que ver a realidade de quem realmente sofre com esta marginalização se faz necessário. O trans, que espera seu primeiro filho, denunciou transfobia durante atendimento em um posto de saúde. Trans foi agredida por um homem. Mulher transexual foi agredida ontem à tarde. O Supremo Tribunal Federal entendeu que homofobia e transfobia são crimes de racismo. Eu sou o André, tenho 27 anos e sou do interior de São Paulo. Então, quando eu me entendi trans, primeiro eu fui procurar por referências na internet. E na época eu não achei necessário procurar ajuda médica. Um tempo depois, quando eu fui entender sobre a hormonização, eu percebi que os médicos eram obrigatórios a fazer a hormonização. Mas eu sempre via relatos de pessoas trans falando sobre a dificuldade de ter um atendimento humanizado. E isso meio que me desencorajou a procurar. No entanto, quando eu resolvi fazer a terapia hormonal, eu fui direto no particular, porque por morar no interior, nós não temos ambulatórios com médicos especializados para a demanda das pessoas trans, o que dificulta o tratamento pelo SUS. Olá, eu me chamo Max e eu sou um garoto trans, assumido apenas desde esse ano, e vim responder algumas perguntas que me foram enviadas. A primeira pergunta é se eu procurei ajuda médica quando eu me entendi transgênero, e se sim, como fui recebido, se não, por quê? Bom, eu não quero fazer o tratamento hormonal, porém eu quero fazer a mastectomia. Infelizmente, o meu foco não foi inicialmente isso, porque eu estava preocupado com a minha documentação primeiro, por motivos de melhor acesso, por assim dizer. Que eu queria primeiro mudar minha documentação para depois ir para esse passo que é buscar fazer a mastectomia. Mas eu cheguei a entender um pouco sobre graças a alguns amigos meus que querem muito fazer o tratamento hormonal. E, bom, de forma geral, o atendimento é
Bom, médico com paciente, então de forma geral é tranquilo. Porém, contudo, entretanto, às vezes acontece aquele olhar meio julgador por conta do que a pessoa acredita. Mas em grande parte dos casos eles são profissionais e respeitam. A segunda pergunta é sobre o tipo de conduta que deveria ser ideal para um profissional de saúde diante de um paciente trans. Bom, primeiramente, respeitar os pronomes, respeitar o nome correto e, bom, respeitar de forma básica. Eu acho que não precisa de muito. Sendo profissional, tem que respeitar o paciente, não é muito difícil. Só que, infelizmente, esse básico muitas vezes não se tem. Terceira pergunta, com relação ao meu nome social, você é respeitado no ambiente de médico? Conseguiu retificar seus documentos com facilidade? Bom, a primeira pergunta, com relação aos médicos, eu não fui a um médico ainda, por conta da documentação também. Não precisei, então, até então, não tenho certeza sobre uma resposta decente. Mas, normalmente, eles utilizam o nome que está em certificado, seja CPF, carteira de identidade, e aí, às vezes, acontece um probleminha ali na hora de atender, se não tá com os nomes certinho retificado e tal. Qual a principal dificuldade e incômodo em ambiente de saúde? Bom, acho que de forma geral Bom, no meu caso, pelo menos, é o médico que eu tenho que ir às vezes. Por exemplo, com relação à minha genitália. Aí, bom, acho que já deu pra entender um pouco, mas eu vou falar um pouco mais a fundo porque eu acho que não há problema. É importante conscientizar. Bom, eu preciso ir em uma ginecologista, o que provavelmente pode causar confusão no profissional que estiver trabalhando e nas pessoas à volta que forem olhar ou, enfim, que forem me atender. Pode causar um certo desconforto e vai ficar uma pequena dúvida ali na situação, o que pode levar a pessoa a usar o pronome incorreto comigo e vai deixar a minha situação meio desconfortável. Mas eu acho que com um pouco de conversa com o próprio médico e se mantiver o mesmo médico durante um período bem longo de tempo, acho que não vai ter muito problema quanto a isso. Mas até onde eu sei, o grande problema em ambiente de saúde, pelo menos nesse caso, é com relação aos pronomes e a documentação antiga de vacinação, por exemplo. Isso também é bem complexo e é necessário mudança para evitar futuras incomodações ou dificuldade. Oi, esse é meu relato sobre a minha transição de gênero. Eu, infelizmente, não vou no SUS, mas tenho muitos problemas com meu plano de saúde. Inclusive, não tem endócrino, que é o médico que cuida dos hormônios e terapia hormonal. Eles também não me tratam no meu nome social, mesmo já tendo minha identidade trocada do feminino para o masculino. Sobre o SUS, nessa última semana eu tive que ir ao posto fazer um teste de Covid. E bom, lá a primeira coisa que eles pedem é a minha identidade. E como minha identidade já está com meu nome social, eu não tive nenhum tipo de problema. Me trataram com pronomes certos e com meu nome social certinho. Antropologia e Saúde. Alunos: Ana Beatriz Souza, Daniele Gonçalves, Eduarda Kremer, Hugo Alencar, Jaena Goulart e Maria Mostiak.